Boa noite a todos. A gente está aqui agora para a última live da semana, não é? Essa semana já tivemos duas, essa é a terceira. E hoje é uma live muito especial que a gente vai fazer, não é? Com o professor Antônio Macedo Filho, que vai falar um pouco para a gente sobre construções sustentáveis. Vai ser muito interessante, com certeza, vai valer a pena é, participar da live de hoje. Todas estão sendo muito legais. Eu acho que é mais um assunto legal para a gente estar falando. Boa noite, José. Boa noite, Thaís. Boa noite, Rude. Eu estou só aguardando o nosso convidado entrar aqui na live para chamar ele, para a gente começar essa live de hoje, que vai ser sensacional, vai ser um assunto muito legal, que todo mundo deveria assistir, com certeza. Essa é a terceira live da semana. Essa semana a gente já falou sobre assuntos muito interessantes, né? E começou com uma live muito legal que foi sobre permacultura. Depois teve uma live de um projeto social muito legal. E agora a gente vai finalizar a semana com essa live sobre construções sustentáveis, que é um tema muito legal mesmo de se abordar. Eu estou aguardando para ir entrar o nosso convidado, vou chamar ele aqui. Opa, Boa noite, Antônio. Tudo bem? tudo bem? Tudo bem. É um prazer receber você aqui direto de Salvador, né? Você- Isso, tô aqui na Boa Terra. Nós somos uns opostos hoje, né? Você está aí em Salvador, na Boa Terra, e eu tô aqui em Campos do Jordão, no friozinho. Aí, o pessoal Friozinho, está né? começando a entrar. Legal, boa noite aí, pessoal. Bom, primeiro, Antônio, eu vou pedir para você se apresentar, lógico, né? E depois depois que você se apresentar, eu tenho um adendo a fazer depois da sua apresentação, Antônio. Não sei se você, quero ver se você se lembra de um fato. Então conta já, enquanto o pessoal vai entrando, vai contando, por Tá. favor. Ô, Enquanto eu me apresento. Antônio, não sei se você se lembra, mas eu conheci você já fazem mais de 10 anos, através da Suelen Figueiredo, que foi uma aluna sua de Sim, arquitetura, que ela sim, fez o TCC dela aqui em Campos do Jordão, e sim. eu ajudei ela na época, eu estava na prefeitura, e daí eu acabei. Ela que me apresentou você, ela me deu seu contato. Ah, eu lembro, nós trocamos uns e-mails, eu E acho, né? trocamos uns e-mails, justamente, isso mesmo. E como essa questão de network é interessante, né? Porque a gente conversou lá atrás, há muito tempo atrás, e eu gravei muito, porque a gente conversou um pouco sobre a questão do green building na época, e você estava num trabalho muito legal naquela época já de certificação de construções, né? É, Sustentáveis. eu E já estou daí nessa praia tem um tempinho, tem um bom tempo já. já tem um bom tempo, né? Então, daí aproveitando. Então era isso que eu tinha para te falar. É só para dar essa lembrança que realmente o primeiro contato que eu tive com você já devem fazer mais ou menos uns 14 anos por aí. Já tudo isso? Já tudo Caramba. isso, mole, passa muito rápido o tempo, realmente. Então agora, Antônio, eu queria que você Eu se lembro da apresentasse, Sônia, por favor. da Sônia Avuna na faculdade na Belas Artes, em arquitetura. Isso, na Belas Artes, isso mesmo. Ela faz design de interiores. É muito, muito legal. Isso, Na isso época ela, mesmo. ela era modelo também, muito bonita, né? Não sei se Não, ela é você muito bonita, a Soraya é muito bonita, assim. trabalhava de modelo também. Não sei agora como é que tá, não sei. Nunca mais tive contato com ela, mas é muito legal. Uma arquiteta muito competente, tem feito bons projetos, até onde eu soube. Tava muito legal. Até a gente conversa de vez em quando pelo Instagram, vejo como é que tá lá. Ela sempre, a gente tá sempre conversando porque ela gosta muito da área ambiental também, né? Ela se interessa muito por isso e ela fez um projeto muito bonito aqui em Campos, até para conclusão de trabalho dela da Belas Artes, né?
E eu participei, ela até citou eu no trabalho, eu achei bem legal, foi um negócio bem interessante. Muito bem. Muito bom. Você pediu então para me apresentar, vou fazer isso rapidamente. Eu sou Sim. arquiteto de formação, eu me formei aqui na Bahia, em Salvador, eu sou daqui, mas fiz minha carreira toda em São Paulo, depois que eu me pós-graduei, a princípio na Politécnica de Madrid, na Espanha, em arquitetura bioclimática e Uhum. edifícios inteligentes. Era o que se falava na época, isso era anos 90 ainda, né, século Uhum. passado. Então, quando eu voltei, daí eu falei, bom, preciso atuar, para atuar nessas coisas, acho que eu tenho que ir para São Paulo, porque não adiantaria ficar por aqui. Daí eu continuei estudando esses assuntos aí com foco em eficiência energética, já no mestrado na USP, e bom, daí fui me aprofundando nesses assuntos, comecei também a dar aulas na graduação, inclusive a Sueli foi minha aluna, e também pós-graduação depois, e trabalhar com consultoria na área da construção sustentável. Na época nem se falava em construção sustentável, ainda se falava em eficiência energética, se falava em gestão de projetos, se falava em controle de qualidade, se falava em ISO, né, as certificações de qualidade estavam começando, as ISO no Brasil. Então, não, as ISO já haviam começado, elas estavam sendo mais familiares para a construção, para as indústrias do nosso setor. Sim. E daí, a preocupação com a qualidade ia aumentando gradativamente. Em 2007, surgiram as certificações ambientais, os selos, né, de construção sustentável. A princípio, o LEED primeiro, com a criação do Green Building Council Brasil, e logo em seguida, contemporaneamente, surgiu também a certificação Aqua, produzida e desenvolvida pela Fundação Vanzolini, que é ligada à Politécnica da USP. Então, essas duas certificações deram origem a esse mercado, que se chama hoje mercado da construção sustentável, Sim. que não havia até então, porque criou-se com o selo de sustentabilidade, se criou digamos assim, um rótulo, né? Uma embalagem legal para esse serviço aí nessa área para a produção de empreendimentos mais sustentáveis e melhores, né, para as pessoas, etc. Então, isso também acabou se tornando bom para os negócios, porque as empresas Sim. passaram a entender que investir em sustentabilidade, aí sim se agregou a expressão, né, a sustentabilidade à construção, eles passaram a entender que é um bom negócio, porque há público comprador, né, eles passaram a identificar que há vantagens mesmo em se fazer as coisas de maneira adequada, em se fazer de maneira a causar menos impacto, etc. Então, com o rótulo, você tem agregação de valor. Isso passou a ser percebido pelos incorporadores, a princípio dos empreendimentos comerciais, e depois a coisa se expandiu para outros segmentos, e hoje já está pulverizado em todos os segmentos do mercado. Né? Então, eu tenho atuado tanto como consultor, como professor também, ainda lecionando inclusive em cursos de pós-graduação nessa área, que tem acontecido, segue acontecendo pelo país todo, na verdade. Então, a gente consegue ter atuação nacional nessa área. Sim. Agora, bom, já que você tocou no tema da construção sustentável, que é o nosso tema hoje, qual a definição que tem de construção sustentável, Antônio? O que uma construção tem que ser para ser considerada uma construção sustentável? Olha, vários aspectos devem ser considerados, mas eu acho que o principal está no objetivo de se promover o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que é capaz de atender às nossas necessidades sem comprometer a capacidade do planeta de atender às necessidades das gerações futuras. Para isso, a construção tem fundamental papel, porque os impactos da construção são enormes, tanto na extração de matéria-prima, que é tremendo o volume que se utiliza para a construção, que se extrai do planeta e não se renova, porque a extração de matéria é mera extração, não é? Quanto também, principalmente, na operação. Ao longo da vida útil, os empreendimentos, né, as casas, os edifícios, as estruturas construídas, elas consomem também bastante energia, geram resíduos, então demandam água. Então, tudo isso demanda infraestrutura, demanda serviços, mobilização das pessoas, transporte, etc. Então, os impactos da construção como um todo são muito grandes. Então, a gente precisa entender isso, porque a nossa atividade
Entendendo isso, isso se reveste de muita responsabilidade para a gente, Uhum. porque na medida em que a gente tenha essa percepção, medidas mitigatórias, digamos assim, medidas para diminuir esses impactos podem e devem ser tomadas. Em alguns casos essas medidas são simples, são fáceis e baratas, e outras requerem um pouco mais de investimento, um pouco mais de planejamento, um pouco mais de tecnologia, de soluções um pouco mais avançadas. Então, há de se fazer uma avaliação do que cabe para cada caso específico em relação às soluções mais adequadas para cada caso, e aí propor o que for mais viável do ponto de vista técnico e econômico. Na nossa atividade de consultoria, eu prezo muito por essa busca da viabilidade técnica e econômica, porque se não houvesse esse resultado econômico, fatalmente as coisas não serão implementadas. Então a gente tem que ter essa percepção de que apenas por razões ambientais, e eu sei que você está na área ambiental, os colegas podem estar Sim, ouvindo também, as questões ambientais são fundamentais, né? São necessárias, a gente precisa mesmo tê-las em mente, mas a gente sabe também que o tomador de decisão, o investidor, né, dos negócios da construção, ele dificilmente faz investimentos pensando na causa ambiental por si só. Ele, ele, sim, ele, sim. ele tem que fazer, ele vai fazer, se for obrigatório, se for necessário, se for estrategicamente interessante, mas ele só vai fazer, de um jeito ou de outro, se tiver viabilidade econômica, além de técnica. Econômico. Claro. Sim. Então, a questão, mesmo sendo fundamental, elementar, né, a questão ambiental, a motivação sempre é econômica. Certo? Então, a gente precisa ter claro que nós precisamos buscar soluções que sejam viáveis do ponto de vista técnico e econômico. Não, com Eu certeza. costumo dizer que a construção sustentável se faz na nossa realidade, no país, se faz através da busca da sustentabilidade possível. A Sim. sustentabilidade possível não é o melhor que existe no mundo. É o melhor que dá para fazer, é o melhor que a gente consiga aplicar a cada caso. Né? Então, aí é que entra a nossa especialidade, porque, na verdade, ainda há carência de profissionais especializados, capacitados nessa área, para dar respostas adequadas a essas perguntas, para dar respostas justas. Né? Então, não adianta você pensar no melhor cenário possível, você tem que pensar no melhor cenário possível viável, né? Real. E essa busca é incessante, é isso que a gente está sempre trabalhando e, infelizmente, tem havido demanda. Tá. E uma coisa importante, é, depois de vários anos trabalhando nessa área, você vê que está tendo um crescimento desse tipo de empreendimento que busca essa construção sustentável, ô Antônio, nos últimos anos? O mercado da construção sustentável tem crescido, continua crescendo desde o início, continua assim, mesmo em ambiente de crise. Nos últimos anos, mesmo nos anos 15, 16, 17, foram anos 18 difíceis para a construção sustentável, para o cenário da construção, para a indústria da construção como um todo. No segmento da construção sustentável, essa diminuição do mercado foi menos expressiva e também Tá? foi o segmento que mais rapidamente retomou o crescimento. Então, no geral, você tem continuidade de crescimento ao longo de todos esses últimos anos, mesmo no período de crise, e, portanto, a gente pode dizer que é um mercado que continua crescendo. Isso E, tem e, havido, e isso tem você, continuado assim, e eu vejo que agora, com essa pandemia, certamente com maior percepção das pessoas a respeito da importância desses assuntos, isso só vai favorecer o aumento da demanda por essas coisas, certamente. tá, entendi. E assim, hoje, por exemplo, a diferença de um custo de uma obra convencional para uma obra sustentável, ela é muito maior ainda, ou você acha que essa balança está diminuindo esse custo da obra? Tem diminuído, eu posso dizer, te garantir o seguinte: construir de maneira sustentável não necessariamente significa custar mais, Sim, custar mais. Não necessariamente. O custo adicional pode ser zero, desde que as coisas sejam planejadas de nascença, de preferência, de origem do processo projeto, desde que o processo seja bem orientado, bem conduzido. A tendência é que o custo adicional seja cada vez mais próximo de zero.
Já para empreendimentos, isso tem a ver também com o porte do empreendimento. Se o empreendimento é de alto volume, de grande área construída, portanto de alto custo de construção, por causa do volume, a tendência é que o custo adicional para fazê-lo sustentável seja muito próximo, ou quase nenhum, muito próximo de zero ou quase nenhum. Nós estamos falando de uma fração aí que pode alcançar menos de meio ponto percentual, como E é máximo. fantástico, né? Menos de meio ponto percentual do valor da obra. Ou seja, o cara não investir, se ele vai investir 200 milhões, 100 milhões, 70 milhões, 50 milhões e vai gastar meio por cento, 150 mil, 200 mil, ou seja, é uma fração muito pequena do valor do imóvel, do valor do investimento, então não faz sentido não fazer. Apenas acontece, mas acontece não fazer porque o cara não tem informação suficiente, não tem segurança em relação àquele investimento, se ele nunca fez. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito essa coisa da capacitação técnica, da orientação adequada e dar soluções que sejam mais viáveis tecnicamente e economicamente, porque as soluções mais complexas certamente ele não implementará. Então, a gente tem que buscar o que é mais adequado, por isso eu volto ao que eu comentei antes, buscar as soluções mais adequadas para cada caso específico. E por isso é necessário essa capacitação, orientação adequada. Então, daí, no caso, você faz essa capacitação técnica, Antônio, para o pessoal da obra, para fazer essa construção sustentável? Esse tipo de Sim. consultoria você presta? Inclusive na obra também. No serviço de consultoria, nós temos a parte de treinamentos de obra para as equipes tanto de gestão quanto de campo, de produção, até o nível de encarregado. E Ah, treinamento em campo. Agora, antes disso, o mais importante na verdade, são as orientações para o planejamento, na concepção, desde a concepção, idealmente, do empreendimento, porque, por exemplo, em gestão de resíduos, faz todo sentido, o que faz mais sentido em relação à gestão de resíduos é a não geração. Certo? tá. O melhor resíduo é o resíduo não gerado. Sim, com Certo? certeza, lógico. Então, a gente precisa, e a geração de resíduo começa no projeto, no planejamento, na verdade. Lá na implantação da obra, onde situar a obra, como ela será executada, com que materiais, com que sistemas construtivos, com que processo construtivo, com que mão de obra, com que qualificação de mão de obra. Então, a gente, aí depois vem as orientações. Então, se você tem um cenário de melhor estrutura, tanto de planejamento, no DNA, na origem do processo, quanto nas equipes de gestão e uma mentalidade favorável nesse sentido para incorporação de inovação, incorporação de soluções mais ambientalmente responsáveis, então o cenário é muito mais fácil de se implementar essas medidas em campo. Então você acaba refletindo isso em campo. Agora, se o cenário já é mais difícil, ainda assim dá para fazer, dá para alcançar melhorias importantes, mas aí com esforço maior, especialmente de quebra de mentalidade. Né? E essa questão de quebra de mentalidade é super importante, porque é muito frequente a gente se deparar com ela. Às vezes, a resistência em relação à inovação e aos critérios de sustentabilidade, às boas práticas, às vezes essa resistência está na cabeça da empresa, está no dono da empresa. Aí é muito difícil você lidar com esse contexto. Às vezes o cara tem que engolir, ele tem que colocar um contra o investimento, do investidor, do sócio investidor, por conta de alguma questão legal, eventualmente, ou financeira, do ponto de vista do agente financeiro, quem vai financiar. Então, há alguma exigência que o cara tem que engolir, desce quadrado, as coisas descem quadrado. Mas já enfrentei muitos casos desse tipo. Na consultoria nossa, na EcoBuilding, a gente tem muito frequentemente lidado com marinheiros de primeira viagem nesse negócio, né? Ou Sim. seja, a gente tem que trabalhar a orientação técnica, tem que trabalhar a mudança de mentalidade, tem que trabalhar a gestão de processo, tem que trabalhar treinamento das equipes de gestão, treinamento das equipes de produção, revisão contínua de procedimentos. Isso é um trabalho que demanda muito mais horas do que seria razoável em relação a isso, seria, eu diria, recomendável, mas que a gente faz questão de incorporar no processo da consultoria também, essa questão da capacitação técnica dos envolvidos, inclusive os treinamentos que nós oferecemos pelo EcoBuilding Forum, que a gente tem online, inclusive, podem ser úteis, são úteis para isso, a gente sempre recomenda porque facilita a comunicação na medida em que os interlocutores, projetistas, gestores, pessoal de gestão de obra, na medida em que eles têm mais informação a respeito, e aí conceitos básicos já são mais bem assimilados, a comunicação toda fica mais fluida, mais eficaz, e a implantação dessas medidas
acabam sendo também mais, a implantação acaba sendo mais fácil também, os resultados são bem melhores. Então, assim, na medida em que a gente tem capacitação, tem gente voltada para isso, capacitada adequadamente para isso, envolvida, fica tudo bem mais fácil. Então, respondendo então a sua pergunta, sim, a gente trabalha a qualificação dos envolvidos tanto na formação das pessoas físicas envolvidas, dos profissionais, tanto quanto na formação de uma mentalidade, de um conjunto de processos, de boas práticas na empresa ao longo do processo de consultoria. Então, são duas É frentes de muito trabalho. legal. E acaba que o resultado é muito legal. Às vezes a gente tem é muito frequente a gente tem uma pessoa resistente ou duas resistentes no processo, ou o projetista de hidráulica, porque o cara nunca fez um projeto de instalação hidráulica com reuso de água de chuva e de água residual. Ele tem que Sim. programar a coleta, tem que programar tratamento, tem que programar uma prumada adicional para subir a água para reuso, uma reservação separada, uma distribuição separada. Isso tudo não é nada complicado, mas o cara nunca fez. Então, ele recebe essa informação no primeiro momento, ele fala, nossa, mas como é que faz isso? Ele acaba pondo defeito por não saber, e Uhum. aí acaba tendo que argumentar, faz assim, faz assado, olha o caso assim, olha o caso Y. E aí o cara percebe que é bom e acaba, no final do processo, o cara que era resistente no início, quando ele percebe os benefícios, ele acaba se tornando um multiplicador, né? E é muito Com legal. certeza. E no final, quando sai a certificação, por isso que eu defendo muito as certificações, elas são, eu entendo que, perdão, certificações ambientais, elas são ferramentas, né? Elas são meio, Uhum. instrumentos que nós temos, através dos quais a gente consegue implementar boas soluções, boas práticas de sustentabilidade para todo o processo, né? Planejamento, projeto, execução, operação. Então, a gente consegue implementar essas boas práticas seguindo um referencial claro, nítido, com metas de desempenho para serem atingidas. Então, as certificações, elas trazem um benefício muito grande de organizar a casa, organizar o processo. Então, se a gente tem uma certificação como goal, como objetivo a ser atingido, e ela nos dá instrumentos para isso, então a implementação disso é muito benéfica, porque eu já vi em muitos casos em que os caras simplesmente não tendo a obrigatoriedade de se implementar perdão, determinado processo por conta da certificação, então ele acaba desprezando o processo. No meio do caminho, ele acaba não fazendo as coisas como deveria, e isso é bem comum, na verdade. Agora, uma informação interessante é que também você deve ter um dado que é muito importante, eu acho, principalmente quando você vai passar a informação para um cliente, porque, como você disse, o cliente se interessa muito pela parte econômica da questão. Praticamente exclusivamente. Isso mesmo. Você tem dados que comprovam que você diminui o gasto durante a obra aplicando o método da construção sustentável? O quanto você consegue diminuir, por exemplo, de perda de material, desses dados? Eu Você vou tem te dar uma. um exemplo para ilustrar isso aí, para te responder. Tá. Você tem noção de o processo de construção tradicional de edifícios no Uhum. Brasil, ele é com estruturas de concreto moldado em loco Sim, e vedações em alvenaria de bloco cerâmico, isso certo? mesmo. É o Certo. padrão. É feito assim em todo lugar. Você Uhum. tem noção de quanto se desperdiça em bloco cerâmico na execução de obras no país? Em percentual? Percentual? Vai. Algo em torno de 10 a 15% por aí? 10 a 15%. Você chutou isso porque você acha que já é bastante, não é isso? Já é bastante. Já é Já é bastante. bastante. Já é muito. Já é. Bom, você Já. desperdiça 33%, cara. Um trinta e terço. três por cento Um terço. É um absurdo. Você jogar fora um terço do material que você compra é um por conta absurdo. do processo, por conta do processo construtivo, é sem noção. Tá certo? Então, assim, Totalmente. quando eu vejo uma obra, isso é muito comum, com várias caçambas vazias na porta da obra, duas, Uhum. três, já vi, deve ter visto, todo lugar tem. Já, já, várias vezes. Muito comum. Eu vejo isso, um monte de caçamba na porta da obra e falo, cara, olha uma fábrica de jogar dinheiro fora. É, Porque, e aí detalhe, para retirada da caçamba, São Paulo custa R$ 300. Pelo Brasil é nossa, 200 para tirar uma caçamba. E o cara tem caçamba na porta, duas, três, quatro, saindo todo dia.
Nossa. Esse entulho vai simplesmente para deposição, cara, é dinheiro jogado fora, escorrendo pelos dedos. Assim. É Uhum. um atestado de incompetência. Caçamba na porta da obra, para mim, vazia ou cheia, tanto faz. Se tem caçamba na porta da obra, é um atestado de incompetência, Com para mim. certeza. Então, assim, há falhas no processo inteiro. Então, é preciso que a gente reveja isso. Se a gente fizer essa revisão de processo, aí entra planejamento, entra projeto, entra orientação dos envolvidos, entra, porque assim, se você usar, por exemplo, ao invés de usar bloco cerâmico, usar bloco de concreto, que é mais caro, por isso que os caras não compram mais barato, acontece, é mais caro na aquisição, mas Uhum. na execução, o desperdício com bloco de concreto é próximo de zero, se for bem feito. A Entendi. prática não tem perda nem no transporte, porque a perda do cerâmico começa na indústria. Saiu da indústria, ele está perdendo, porque Uhum. vai quebrando no caminho, tá certo? Então, ao longo, até na última ponta lá, o cara põe os blocos tudo no carrinho e vai com o carrinho percorrendo a obra até chegar no lugar de aplicação, ele já quebrou mais uns três no caminho. Ou Uhum. seja, é um processo artesanal, né? Manual. Literalmente é um artesanato. A nossa construção é um artesanato. Quer dizer, que sentido você faz? Eu faço uma analogia com a indústria, com outras indústrias para chegar ilustrar esse raciocínio, que é o seguinte: como se chamam as indústrias que fabricam automóveis? São automotivos, né? São montadoras, Montadores. não é isso? É isso. Não são fabricantes. Não são fabricantes, eles montam, literalmente. Eles É, montam. montam. Ford, Wagner, não sei o quê, todas as Todas. montadoras de É. automóveis, elas não Chega a fabricam peça e nada. monta. Elas não fabricam nada. Então, na É, chega a unidade de peça. produção, Isso. você tem um conjunto, um sistema que reúne peças que entram num processo produtivo que são agrupadas e, no final das contas, você tem carro. Sim. Tá certo? É isso Na mesmo. indústria, então você reúne no local componentes para resultar num objeto construído. No Sim. caso da construção, da indústria da construção, ao invés de você reunir componentes para resultar no objeto construído, você reúne insumos. E aí você Isso, constrói a fábrica no uhum. local do site, no local do Isso, objeto. isso Passa a ser mesmo. a própria fábrica. Aí, se você vai fazer uma estrutura de concreto, você tem que levar para lá o cimento, a areia, a brita, a água, o aço, a madeira, o prego, N Sim. itens, a mão de obra, o sujeito que vai dobrar o aço na mão, o sujeito que Uhum. vai amarrar, juntar uma barra de aço com a outra, amarrar no arame, cortar no alicate ali o arame que aperta Sim. a armadura, depois vem com a forma de madeira, amarra com outro tabuinha de madeira ao redor, bate prego ali para tapar o negócio. O concreto é jogado na mão também. Esse é um processo manual, artesanal. O resultado disso, eu estou falando, não estou falando das grandes obras, em geral, a construção no Brasil, em geral, via de regra, é Sim. assim, É assim. É. É tá assim, certo? eu falo com propriedade porque meu pai é mestre de obra faz 45 anos. Eu acompanho obra fazem 30 anos. Entendeu? Você Então, conhece essa realidade que eu estou te falando aí. sim, Então, quer dizer, sim, é um processo artesanal, quer dizer, você leva para o site da construção a indústria toda, com seus insumos. Então, ao invés de levar para o site elementos construtivos, você leva insumos para construir os elementos sim. no local. Então, só aí, então, por concepção, por definição, você já tem a origem de todo um monte de problemas que vem depois. Certo? Uhum. Que a gente evitaria simplesmente a gente partisse do processo construtivo industrializado. Sim, Porque daí você leva para o site componentes que você encaixa. O ideal seria, e é assim em boa parte do mundo, o ideal seria que a gente partisse com um processo de construção que se assemelhasse cada vez mais a um processo de montagem. sim, com Porque certeza. quando você monta peças, elas já estão planejadas. Aí você toda a questão de incorporação de insumos fica na indústria que produz os componentes. E aí você tem uma escala maior de produção de componentes, você tem mais controle desse processo, a geração de resíduo está lá na indústria, A não está perda, no a site. perda em obra vai ser nula praticamente.
A tendência é essa, é zerar. Quer dizer, a política, a ideia da gestão de resíduo, nosso objetivo é resíduo zero. Sim, O objetivo é zero waste, não é desperdiçar nada. E outra, do que sobrar, reaproveitar. sim, Em loco, se possível. Ou em outro site. E, além disso, destinar adequadamente o que não for aproveitado. sim, com Se não certeza. puder reaproveitar, se não puder utilizar, destinar de maneira controlada. Agora, será que, se não tiver um processo de certificação, um processo de sustentabilidade, será que o cara que gerou o resíduo vai controlar se o cara que retirou o resíduo vai depositar adequadamente aquele resíduo dele? Não, não, até porque isso daí é um grande problema, porque a gente presta serviço, por exemplo, para confecção de PGR-CC, não é? De obras, e tem um sistema estadual que faz esse controle também. Mas Vários só estados que têm legislação para isso, mas não tem fiscalização. não tem nenhuma, não existe nenhuma fiscalização, nenhuma, Não tem. Os não caras lá tem. no comportamento, entendeu? Imagina aí em Campo Jordão, tem um bocado de vale, fundo de vale, Ju- córregos, Uhum. APP, tudo é área de proteção. E se o cara depositar resíduo de construção em área de proteção ambiental, isso caracteriza um crime ambiental. Sim, E crime ambiental no Brasil, desde 2006, na época da então ministra Marina Silva, desde então, o crime ambiental no Brasil é inafiançável. E, além sim, disso, aquele que deposita resíduo inadequadamente, o gerador do resíduo é é contra, corresponsável. sim, corresponsável, sim, sim. Então, a rigor, pela nossa lei, o dono da construtora que deu origem ao resíduo depositado inadequadamente, ele pode ser preso por isso e não pode sair por fiança. Justamente. E daí tem uma Isso está na questão. lei. Só Então que a gente pode dizer que uma construção sustentável, você vai ter uma diminuição de desperdício em torno de quantos por cento, então, do que tem hoje numa obra comum? 70 é o que a gente busca como viável. 70%? O objetivo é 100%. Tá, mas 70% você está falando num lucro absurdo pro dono da obra. Não Você tenha está dúvida. falando. Não tenha dúvida. Agora, para ele alcançar isso, você vê, ele tem que mudar um conceito que ele tem, né? Sim, Um paradigma. Quer dizer, você tem que trabalhar lá atrás, na origem. Não adianta o cara chegar com o projeto pronto, aprovado na prefeitura, com o executivo, engenharia, tudo definido, e dizer, agora quero fazer esse projeto sustentável. daí Já não dá muito para fazer muita coisa. então, daí tem outra questão importante também, que eu acho que tem que entra no cálculo quando você vai fazer uma obra sustentável, ô Antônio, é o pós-obra também, o quanto você vai diminuir de gasto com energia, com água, Ah, você, ah, o quanto você potencializa essa questão energética da obra, dos insumos, do pós-obra. Isso é bem interessante também, né? Ventilação, claro. tudo isso. E as reduções, os potenciais de redução nessas outras áreas também de consumo, também os potenciais são altíssimos. Então, a Uhum. conta vira fácil. Porque se você fala em redução de consumo de 30%, 40%, 50% de energia, 60%, 70%, 80% de água, e joga isso no tempo, e extrapola para 40 anos de vida útil do Nossa, crescimento, é absurdo. entendeu? Então, assim, o cara não fazer, ou economizar agora para poder gastar mais por 40 anos, Justamente. É totalmente. É, é uma conta que parece que é conta de doido, né? Na verdade, né? É uma conta totalmente inviável. Se não você faz sentido. Ou seja, construir de maneira sustentável, a rigor, não deveria ser uma coisa opcional. Não, Não deveria ser não. facultativo. Tinha que ser obrigatório. Bom, Com já é. certeza. As coisas estão evoluindo nessa direção. Já em vários países há diversas políticas de incentivo. Também há no Uhum. Brasil, tá? Políticas de incentivo. E a obrigatoriedade está vindo acompanhando as políticas de incentivo. Porque incentivo ainda é voluntário, né? Sim, Mas, na medida em que essas políticas vão ser implementadas ou referenciadas em códigos de obras,
de diversos municípios, os códigos de obra são lei. Sim, sim. Então aí passam, a obrigatoriedade vai caminhando junto. Por exemplo, no Recife já tem lei que obriga a implantação de telhados verdes em edifícios com mais de 800 metros quadrados. Lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina, recentemente, aprovaram uma lei que obriga edifícios a coletarem água de chuva e aumentar as caixas de retenção também, porque tem um problema de concentração de consumo lá, que falta água no verão, quando tem muita gente, é uma cidade de alto fluxo de populacional de temporada, né? Uhum. Então, inclusive, essa legislação foi resultado de um trabalho de um ex-aluno na pós-graduação, do meu curso de pós-graduação lá em Florianópolis. Que legal. Ele fez um trabalho como esse e desenvolveu um projeto de lei, Uhum. foi para a Câmara e aprovaram. E aí, Que legal. muito legal. Então, há vários incentivos tributários, fiscais, em municípios diversos pelo país. E banco também, né? Tem vários bancos que dão uma carteira especial. Também. Então, tem os fiscais, tem os legais, né? Uhum. Tem os fiscais que são tributários ali em relação ao IPTU, de incentivo. Um dos mais bem-sucedidos do país é o daqui de Salvador. O IPTU veio de Salvador, as incorporadoras estão aderindo. Então, tem vários, eu tenho em contato com alguns deles, que estão lançando empreendimentos especificamente para atendimento ao IPTU verde, porque o benefício da redução do IPTU é para a vida toda do empreendimento. Então, isso é um argumento de venda importante para o incorporador, para o comprador, né? Porque ele vai economizar ao longo da vida toda em IPTU. Então, aí há, então, portanto, incentivos, como eu disse, fiscais, e há também incentivos financeiros, através de agentes financeiros, tanto públicos quanto privados, que oferecem linhas diferenciadas, com taxas reduzidas para financiamento de projetos sustentáveis. E aí que entra, mais uma vez, a certificação, porque, do ponto de vista do agente financeiro, imagina um gerente de banco, vai receber um projeto de um empreendedor que quer fazer um predinho lá, Minha Casa Minha Vida, tal, ele vai buscar alguns milhões lá na Caixa, algum lugar para buscar, para fazer o seu projeto, seu empreendimento. E aí ele fala, ok, eu quero esse projeto, eu quero essa linha de financiamento de projetos sustentáveis, porque meu empreendimento é sustentável e essa linha é mais barata. Tem 1 ou 2% menos de taxa de juros anual. Legal, acho que não chega a 2 não, mas é um e pouco, já é uma diferença boa, 1 e pouco por cento a menos na taxa de juros anual, já justifica tudo que ele precisa fazer no empreendimento para alcançar isso. Aí o agente financeiro o que fala? Ok, como é que você vai provar que seu projeto é sustentável? Aí ele vai dizer, eu tenho reuso de água, eu tenho energia solar, eu tenho vaso de duplo fluxo, eu tenho lâmpadas eficientes, eu tenho sei lá o quê. Aí o gerente vai dizer, ok, mas quem me garante que você vai ter mesmo isso? Aí é a certificação. Porque na hora que o cara apresenta a certificação, ele vai dizer, o empreendimento está em processo de certificação, ele será um empreendimento sustentável, certificado pelo órgão tal, ou pela Fundação Vasolini, ou pelo USGBC, ou pelo GBC Brasil, ou HBC, alguma entidade de credenciamento de construções sustentáveis. O cara apresenta a certificação e isso vale para o gerente, para o gestor financeiro, vale como garantia. Porque não é o cara que está dizendo que está fazendo um projeto sustentável. É a entidade tal que tem credibilidade, a Fundação Vasolini, que é ligada à USP, que tem reconhecimento internacional, está validando aquelas estratégias, está certificando que aquele empreendimento que atendeu a critérios Y, X, E, M, P, Q, O, R, S, T, portanto, é considerado sustentável. A certificação é o atestado que valida isso, então isso garante a obtenção de financiamentos melhores. Então, nós estamos falando de construção sustentável, nós estamos falando da coisa certa a ser feita. Agora, voltando ao que nós falamos lá no início da nossa conversa, ninguém faz nada porque é o certo a se fazer ou porque é o ambientalmente mais responsável. As coisas só acontecem se forem economicamente interessantes para os investidores, aquele que põe dinheiro. Então, na hora que entra a sustentabilidade, entra a certificação, e o cara consegue uma taxa de juros menor, ou ele consegue uma venda mais acelerada para o comprador final, ou ele consegue uma vantagem no IPTU, ou ele consegue uma a eficiência pós-obra, né? ou ele tem eficiência na operação, ou ele ganha redução de resíduo,
essas coisas todas vão somando benefícios que vão agregando valor ao negócio e, ao mesmo tempo, favorecendo um retorno do investimento mais rápido, e melhor, e maior. Então, aí essas coisas se justificam. O argumento ambiental, normalmente o cara fala, legal, beleza, mas o que faz a coisa tomar corpo e ser, a coisa virar e ser implementada são os incentivos e os benefícios econômicos. Não tem dúvida. Sim, isso sempre. Isso não adianta. Isso você vai se deparar toda hora com economicamente é viável? Opa, então me interessa. Então traz aqui e vamos conversar. Entendeu? Aí. E aí E também uma coisa interessante. é outra história. Tá, ô, Antônio, outra coisa legal também é que, assim, agora falando da questão ambiental, da sustentabilidade, que vem com relação à diminuição de resíduo, logo você diminui a quantidade de material que você está utilizando na obra. Isso, Porque não, todo mundo sabe que todo o material utilizado na obra ele é finito, ele não é infinito. A areia está ficando cada vez mais longe, o ferro também vai começar a ficar mais longe, a pedra também, para uma mina aqui, vai ter que começar uma outra mina para a estação de pedra. o Eu acho cimento, o vidro, isso, justamente. Tudo, tudo. Eu acho que esse ganho é o ganho que não aparece na hora e que acaba sendo o maior ganho, não é verdade? Na hora que você põe de verdade para a questão ambiental. É, o cara ele tem um ganho financeiro dele na obra, não é? Que ele vai diminuir resíduo, ele vai aumentar a eficiência da obra, aumentar a eficiência do pós-obra, de várias maneiras, consumo de água, diminuição de energia, ventilação do prédio dele, ou da casa, luminosidade vai ser maior, tudo, ele aumenta tudo isso. Mas aí na hora que você vê mesmo, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o que mais importa, na verdade, é o que dá menos visão, não é? No final da conta, que a pessoa da obra acaba não vendo essa questão do quanto ele está contribuindo para o meio ambiente de verdade, ele sabe? não vê. Não vê, normalmente ele não vê. Mas sabe o que é legal? É que quando, mais uma vez, eu retomo o que eu havia comentado, a certificação, uma certificação ambiental, acaba tornando isso mais evidente, porque você Uhum. consegue pôr números nessa história. Você consegue definir qual é o conteúdo de material reciclado Sim, contido nos elementos que você especifica e põe na obra. Você consegue identificar, quantificar exatamente qual é o percentual, qual foi o percentual de resíduo gerado que foi destinado de maneira controlada. Você consegue saber exatamente qual foi o volume de resíduo gerado. Você consegue sim, definir qual é a quantidade de energia a ser consumida ao longo da vida útil do empreendimento por simulação ainda em projeto, simulações computacionais de eficiência energética, com o uso de softwares específicos e uhum, aí de uma gestão de projeto adequada. Então, quando a hora que você vai pondo números, dados concretos, o cara que nunca pensou nisso, ele começa a perceber, nossa, é verdade, olha só, a gente. Então, assim, e aí entra uma outra questão também, quando você falou de materiais, que é a questão da ACV, a análise do ciclo de vida das uhum, coisas. E aí, a análise do ciclo de vida, inclusive, aí tem a análise do custo do ciclo de vida, que é decorrente do primeiro, que é ao longo da vida útil do empreendimento e de cada componente, analisar qual é o seu processo. E aí, o processo, quando eu digo, entra a extração do insumo, o transporte do insumo até a unidade de produção, uhum, o processo de produção, o desperdício do processo, a reincorporação de matéria no processo produtivo, aí o produto pronto, onde ele é fornecido, a partir de que ponto que ele é fornecido ao mercado, qual o deslocamento desse ponto de origem do processo produtivo até o ponto de comercialização, depois qual é, do ponto de comercialização, o percurso feito ao ponto de consumo, de uhum, instalação, de aplicação, e a partir daí a vida útil, quanto tempo durará, qual é a energia necessária para a sua operação ao longo da vida útil, qual é a sim, quantidade de resíduo gerado ao longo da vida útil, qual é a reposição, quanta energia gasta na reposição ao final da vida útil para outro material, e qual é a destinação desse material substituído que terá ao final da sua vida útil. E se essa destinação dará origem a um novo ciclo daquele material, daquele componente, seja ele no seu todo ou em partes,
no mesmo ciclo, voltando, ou em outro ciclo, processo produtivo, ou se vai simplesmente para a destinação final. Então, Na verdade, certificação, ela acaba dando um raio-x total da obra para comprovar realmente que ela é sustentável. Que eu diria você. que esse é o objetivo, esse é o caminho e deve chegar lá. Tá, Normalmente, como há gradações, você não tem que fazer cabelo, barba, bigode, virilha, sobrancelha e unha. tá. Você pode chegar no salão só fazer cabelo e barba, tá entendendo? Entendi, entendi. Não necessariamente você tem que alcançar o raio-x completo, como você acabou de descrever. Mas se a Tá, gente tiver uma análise parcial, como se você fizer só tomografia e sei lá o que, você já tem um cenário, tá entendendo? entendi, entendi. Um cenário melhor do que teria que se não fizesse exame algum. Tá certo? Então, assim, as certificações são instrumentos, como eu disse, ferramentas para que você obtenha resultados melhores. Os melhores resultados, a verdadeira sustentabilidade só será alcançada quando nós atingirmos neutralidade de impacto. Sim, Impacto zero. Aí nós estamos falando de energia zero, consumo, água zero, emissão de carbono zero, geração de resíduo zero, qualidade de saúde, ambiente máxima. Ou seja, uhum, quando a gente causa impactos neutros. Aí sim, nós estamos na verdadeira sustentabilidade. Até lá, tem um longo caminho a ser percorrido, e esse sim. caminho se faz através da construção sustentável. Sim, Entendeu? com certeza, Então, com certeza. então a certificação não é a garantia de que você vai ter o melhor desempenho, você vai ter o raio-x completo da vida do. Não, ainda não é. Tá, Mas é o esforço, o caminho para se chegar lá é através aí, disso ó. aí. A Raquel perguntou se é o foco nas pessoas, né? Pois é, então, aí vem o próximo passo. O próximo passo da sustentabilidade é o que já está rolando no mundo e agora talvez mais fortemente isso vai ficar mais evidente para as pessoas, é a questão do bem-estar, da saúde, conforto dos indivíduos. Quer dizer, Sim. o wellness, o bem-estar. Uhum. Bem-estar, estar bem, é mais do que estar saudável. Né? Sim. Estar saudável é a gente não estar doente, é ausência de Uhum. enfermidade, ok? De enfermidade. Sim. Mas não estar enfermo não necessariamente significa que a pessoa está bem, não é verdade? Porque pode haver um Sim. monte de outras situações que podem fazer que a pessoa esteja mal, estando saudável, não é Sim. verdade? Com Então, certeza. então muitos fatores, né? Muitos. Eu Muitos. consigo estar numa lista de uns meia dúzia, pelo menos. Aí. Com certeza. Então, então, assim, o que a gente precisa mesmo é garantir bem-estar, Uhum. qualidade de vida, felicidade. E isso, a arquitetura, a engenharia sozinho não responde. Então, Uhum. há outras ciências que estão envolvidas aí nesse conceito do wellness, a construção saudável. Então, a sustentabilidade, o que faz mais sentido agora, e as coisas devem ir nessa direção, são as construções sustentáveis e saudáveis, que são aquelas que, além de provocarem baixos impactos ambientais, de promoverem aumento de eficiência operacional, eficiência, digamos assim, ao longo da vida útil, do ponto de vista operacional e funcional, elas também promovem qualidade ambiental para a promoção de conforto, saúde, segurança e bem-estar das pessoas. Aí nós estamos falando de aspectos relacionados à qualidade do ar, à qualidade da iluminação, da ventilação, à qualidade da acústica, dos acessos, dos espaços públicos, da segurança da via, dos transportes. Estamos falando de qualidade para espaço para as crianças, espaço para idosos, espaços para convívio, espaços de integração, espaços de aprendizado. Ou seja, há outros critérios de qualidade de vida que não é só da edificação, mas envolve a cidade, envolve o espaço público, envolve a interconexão, envolve a associação entre a comunicação entre as pessoas para que se possa atingir então a qualidade ambiental. E aí não é só do edifício, é do espaço construído, percebe? Então é mais do que a edificação, é a cidade. Então nós estamos falando de construção sustentável e saudável, nós estamos falando do próximo passo da sustentabilidade, a questão do wellness, do bem-estar, que é para onde as coisas Sim. estão indo, e há certificações para isso também.
A certificação WELL, a primeira, né, nesse assunto, é mais utilizada no mundo, também teve origem nos Estados Unidos. Ela é focada em bem-estar e ela é agregada, vem agregar valor às edificações, sejam elas sustentáveis, certificadas ou não. Você tem a possibilidade de fazer as duas coisas, certificação de sustentabilidade e certificação de bem-estar. Eu, inclusive, sou um dos pioneiros profissionais credenciados na certificação WELL no país. Fui lá atrás um dos pioneiros no LEED, agora sou também um dos pioneiros no WELL, que eu entendo que isso é o caminho a ser seguido, é o caminho para onde as coisas vão, é para onde a construção sustentável vai seguir. Ela será cada vez mais, e agora, depois da pandemia, já estamos vendo isso no mundo todo, ela vai se tornar cada vez mais sustentável e saudável. E daí vem uma questão importante. Quantas obras você já tem hoje sustentável, com certificação? Antônio? Mais ou menos. No mundo, no Brasil, No Brasil, vai. existem 1.500 ou 1.600 projetos na certificação LEED em andamento no país. Tá. Uns 600 ou próximo disso já concluídos, certificados. Sim. Existe em torno de, também um número equivalente, uns 1.000 e poucos processos Aqua no país, em torno de uns 500 também já certificados. Sim. E existem outras certificações menos frequentes, como o GBC Casa, GBC Condomínio, que tem umas dezenas de casos, e, mais recentemente, a certificação WELL, de bem-estar, que é essa que eu acabei de comentar, também já tem os primeiros casos no país acontecendo, tem talvez umas 2 dezenas também de casos em andamento, apenas uns 2, 3 ainda começando a serem concluídos, mais recentemente, estamos terminando um agora, em breve será certificado em Curitiba, que no caso nosso, e há outros em andamento pelo país. Então, a coisa está indo aí na casa dos alguns milhares já. Então, portanto, não é algo novo propriamente, talvez seja para alguns colegas aí, mas a coisa segue crescendo e certamente ainda crescerá mais, e o país é um dos destaques no mundo nessa área, certo? Olha lá, tem uma pergunta aqui, ó. Só o certificado você considera? Tem gente fazendo coisa boa sem ser certificado? Claro, lógico. Como eu disse lá, a certificação ela é um instrumento, né? Uma ferramenta, um Sim. instrumento para nos possibilitar, indicar o caminho. É um azimuth, né? Um norte. É Uhum. um guia, né? Um mapa para você seguir para chegar num determinado objetivo. Se você sabe como chegar, você sabe primeiro onde chegar e sabe como chegar, você não precisa do mapa. Você vai e chega. Sim. Certo? É. Então, agora, se você não sabe nem onde você quer chegar, quanto mais o caminho para chegar, então você pega um guia desses, segue e você vai chegar, certo? Talvez Sim. pelo caminho, é como um GPS, né? Como essas ferramentas de localização. Talvez eles não te levem pelo melhor caminho, mas certamente vai te fazer chegar lá. Com certeza. Assim, eu realmente, Antônio, cada vez Melhor pelo mais eu. melhor caminho. Talvez não leve pelo caminho mais curto. É melhor, eu vou corrigir, melhor pelo Tá. mais curto. Talvez ele não leve pelo mais curto, talvez seja um caminho mais longo, quer dizer, vai exigir um pouco mais de esforço, mas Sim. seguramente vai fazer chegar lá. É isso que eu quero dizer. Assim, Desculpa. mas basicamente eu creio que cada vez mais a procura pela sustentabilidade nas obras vai ser cada vez mais crescente, entendeu? Tem Porque sido, o ganho é muito maior, o ganho final na obra, em tudo, em todos os aspectos, ele acaba sendo, a eficiência aumenta, o não tempo tem de obra dúvida. diminui. Hoje, agora há pouco, antes de entrar com você, eu tinha terminado, acabei uma reunião, saí de uma reunião com uma grande incorporadora brasileira, agora não cabe comentar aqui qual é ainda, Tá? está se revigorando a sua marca, está Tá? junto com a sua renovação de imagem institucional, está também incorporando a sustentabilidade de maneira sistemática. Eles nos consultaram para ajudar a montar um plano de incorporação da sustentabilidade de maneira estrutural na empresa e também nos seus empreendimentos, claro,
todos daqui para frente. Então, é um negócio que está sendo incorporado de maneira definitiva. Não é assim, vamos fazer um empreendimento porque para ver como é que é. Não, Sim. eles estão fazendo de maneira a incorporar isso nas práticas da empresa daqui para frente. From Que now on, fantástico. desse jeito. Que fantástico, isso é muito legal. Sabe, saber que as grandes empresas incorporadoras estão pensando também nesse ganho, né, da sustentabilidade como um todo, né? Isso é muito legal. Porque é o certo, né? É o certo, É o que tem que ser feito. É o que tem que ser sim, feito. E daqui a pouco, quem não fizer não vai estar no big business. não, não vai estar. Vai estar no side business, não Isso, no mainstream. Exatamente, entendeu? isso mesmo, com É isso aí, certeza. esse é o caminho. Nós temos que estar nesse caminho. Eles temos que induzir isso, né? A Sim, nossa missão como, né, profissionais do mercado, especialmente os que têm visibilidade, as pessoas veem, né, e comentam. Eu acho que a gente tem que dar esse exemplo, falar dessas coisas. Por isso que eu aceito convites como o seu, eu agradeço, porque eu gosto de falar dessas coisas. Eu estou nesse dia a dia aí já desde o século passado, né, uhum. tecnicamente falando. Então, para mim é muito, muito tranquilo. Hoje eu falei tanto que até a garganta está me faltando já agora, Não, porque é isso que eu tô vendo. Você tá. é cheio. Eu tô tomando água toda hora aqui, porque como tá fazendo um frio absurdo em campo, então a minha garganta também já tá indo, tá? Já tô sentindo que. Aqui tá meros 24 graus aqui agora. Ah, -24, imagino, deve estar complicado, e com certeza. É. Para você tá próximo de zero aí? Aqui eu tô próximo. Essa noite fez, né? A noite passada, e hoje vai bater zero de novo. Assim, tranquilo. Entendeu? Boa sorte. Com certeza. Eu gosto de friozinho. Bom de tomar um vinhozinho. Ah, tomar. Então, você precisa vir pra cá, pô, pra gente Ah, aqui tomar tá um falando para vinho. tomar água. Vou tomar água. Eu vou acabando aqui, vou tomar água. Tá É. falando aqui. Nossa obrigação como arquitetos. É isso mesmo. Exatamente. Se todo arquiteto se preocupar com o entorno, paisagem, conforto, proteção e insolação, naturalmente o projeto terá boas práticas. É isso mesmo. Exatamente. Então, sabe e sabe o que que é o legal? É que assim, o retorno dessas lives estão sendo muito interessantes, sabe por quê? Tem muita É. gente interessada no assunto meio ambiente em seus vários aspectos, inclusive na construção. Porque nós temos Então, um. eu recomendo para o pessoal, quem tiver interesse, não sei se a Daniela está assistindo ainda aí, coloca aí, Dani, se estiver vendo, o link para o pessoal, para os cursos nossos lá do EcoBuilding Fórum. O pessoal, se Isso é quiser, muito legal. eles podem fazer os cursos lá, inclusive de introdução à construção sustentável, como construir, projetar e construir green buildings. É um curso que eu dou todo o roteiro. São 20 e tantas horas de videoaula, é bastante Sim, coisa, tá sim. certo? Para o cara Vou sair assistir. overdose de informação, de conceito, passando por todas as práticas, todas as boas práticas de planejamento, de projeto, de construção de empreendimentos sustentáveis. Vocês vão ver lá no curso Como Projetar e Construir Green Buildings. Comigo, Antônio Macedo, através do site online, você pode assistir Tá. através do Eu vou pedir ecobuildingforum.com.br. até, Antônio, é o seguinte, esse material ele vai ficar por 24 horas disponível para quem quiser assistir, porque o pós é bem legal, porque normalmente tem muita gente que está entrando para assistir depois. Então eu Certo. tenho um resultado muito legal do pós live. E daí eu Isso. gostaria que ela, se puder mandar para mim esse link, para eu já colocar na chamada da live, tá? Do Tá pós, bom? tá bom? Porque Eu daí. falo aqui de novo, acho que ela já publicou lá no início, quando a gente falou, começou, mas eu estou Tá. digitando aqui no EcoBuilding Fórum, ecobuildingforum.com.br é o site. Se Legal. se você disser que assistiu aqui a live e quiser fazer o curso, 20% de desconto, entra no site, manda um e-mail para Aí, assistir a live pessoal. de Matheus com o Celso e eu quero fazer o curso com desconto de 20%, que é o pessoal de atendimento lá, a Daniela, que acessa lá, ela vai saber fazer e te mandar o cupom de desconto, ok? Os Ó, cursos da falta 20 segundos para finalizar aqui automático a live.
Foi um prazer te receber aqui. Espero te receber mais vezes. Foi fantástico, tá? E então, pessoal, vai estar a live disponível, tá bom? Depois aqui, durante 24 horas, quem quiser assistir, a gente vai estar lá. Pode assistir, mandar pergunta, qualquer